enfim, todas estas novas plataformas tecnológicas tiveram um impacto. É nosso convidado António Sacavém, é especialista em estratégia de comunicação, também no Centro da Universidade Europeia. Obrigado pela presença aqui na CNN Portugal. E nós olhamos com particular atenção para esse fenómeno que aconteceu nos Estados Unidos, com um grande aliado de Donald Trump, Elon Musk, que é proprietário da rede social Twitter, agora denominada X, e que tem milhões e milhões de utilizadores em todo o mundo e também, obviamente, nos Estados Unidos. Como é que, pergunto, todas estas novas ferramentas tecnológicas podem ter um impacto também na decisão dos eleitores num período eleitoral e o que é que já aconteceu também nos últimos meses nos Estados Unidos, na sua leitura? Sim, tem um impacto naturalmente muito forte, mas para percebermos quais é que são as estratégias de comunicação de Elon Musk, temos que compreender primeiro três coisas fundamentais. Em primeiro lugar, quem é que é Elon Musk, em segundo, quais é que são os meios que utiliza e em terceiro, quais é que são os pontos mais salientes da sua narrativa. E começando pela primeira, Elon Musk, não há dúvida que hoje é o empreendedor tecnológico mais, enfim, reconhecido no mundo. Nós percebemos que ele tem uma fortuna avaliada em 256 mil milhões de dólares. Recentemente, num podcast do Lex Fridman, ele diz que calcula terminar, enfim, o ano na Tesla com 100 mil milhões de dólares de faturação, são 2 mil milhões por semana, e por isso estamos a falar de um empreendedor tecnológico extremamente bem sucedido. Ele encapsula aqui um bocadinho este arquétipo, enfim, do herói tecnológico que, por um lado, consegue, enfim, ser hiperprodutivo e hipercompetitivo com alguma inovação disruptiva. E veja-se o caso, por exemplo, do Neuralink, que, enfim, dois humanos, já conseguiu implantar em dois humanos este, para quem não sabe, está lá em casa, este microchip que faz a ligação entre o cérebro humano e o computador. Também o caso da Starship 5, portanto estamos aqui, que é o primeiro vai e vem, na realidade, que reutilizável, estamos a falar de inovação disruptiva. E por isso, obviamente, que ele, na realidade, utiliza, através da plataforma X, que comprou o antigo Twitter, que comprou em 2022, naturalmente um manancial muito vasto de ferramentas. Veja-se que as suas publicações são praticamente o dobro, as visualizações das publicações são o dobro daquilo que foram as visualizações daquilo que foram os anúncios de campanha eleitoral. Andamos a falar, de facto, um engagement muito forte com a sua conta, um aumento de 138% das visualizações desde que começou a campanha eleitoral, 238 nos retweets, 186, salvo erro, nos gostos. Estamos a falar, de facto, de um aumento na sua conta muito forte. Se calhar muitas vezes, António Sacavém, com a ajuda do próprio algoritmo desta ferramenta. Muitas vezes, quando um utilizador abre o Twitter no computador ou no telemóvel, a primeira mensagem que aparece é de Elon Musk. Sim, aliás, esse artigo da Euronews aponta de facto para um estudo que, enfim, diz que pode ter havido de facto aqui uma manipulação do algoritmo. Foi questionado, de acordo com a Euronews, à plataforma X, enfim, se assim era, não houve resposta, portanto fica a incógnita. A verdade é que a interação com a conta de Elon Musk, enfim, tem subido exponencialmente desde o início da campanha, nomeadamente julho, e esse é o meio tecnológico principal, enfim, que ele utiliza maioritariamente. Ricardo Monteiro, bom dia também. Obrigado por estar connosco aqui na CNN Portugal mais uma vez. Temos nas últimas semanas falado muitas vezes sobre as eleições norte-americanas, hoje com esta nova perspectiva, a forma como estas novas tecnologias e até quase máquinas de fake news são utilizadas. Acredita que isso teve um impacto concreto e, olhando também para a figura de Elon Musk e a forma como ele se envolveu nas eleições, isso teve ou não um impacto na sua leitura? Enfim, teve algum impacto, mas à medida que o tempo passa as pessoas vão estando mais e mais despertas para estes fenómenos. Não deixa de ser verdade que as pessoas fazem evoluir a sua análise dentro de câmaras de ressonância, de que eu já falei aqui muitas vezes. Isto é, como você ainda agora estava a sublinhar, muitas vezes nós só recebemos mensagens, sobretudo através das plataformas de mídia social, não é? Só recebemos mensagens que vão ao encontro daquilo que são as nossas convicções. Portanto, este problema vem-se agravando, já temos conhecimento dele, como indivíduos, como sociedade, vem-se agravando, mas é verdade que cada vez mais o mundo se divide em aqueles que estão a favor e aqueles que estão contra, e os que estão a favor só recebem mensagens a favor e os que estão contra só recebem mensagens dos que estão contra. Portanto, não há dúvida nenhuma que há
digamos assim, uma contribuição muito forte da maneira como hoje em dia se distribui a informação e as notícias, Claro. naquilo que é a constituição da opinião política. Portanto, não vale a pena negar esta verdade mais do que evidente. Agora, o que nós não podemos deixar de dizer também é que cada um o seu livre-arbítrio e a capacidade de análise. E está na hora de que todos assumam as suas responsabilidades, façam o devido exame introspectivo e vejam se têm ou não têm os instrumentos próprios para analisar e não deixar-se confiar naquilo que vem na mídia. Só dizer-lhe uma coisa. Ouve-se muitas vezes a expressão mainstream media ou os mídia tradicionais, não é? Eu gostava de dizer que o mainstream media hoje em dia não são aquilo que antigamente eram os mídias tradicionais. Porquê? Porque as audiências, não é, do chamado social media, são infinitamente superiores às do mainstream media. Até, por exemplo, os podcasts, como sabem, se fazem sobre IP, ou seja, sobre Internet Protocol. Os podcasts chegam a nós através de meios digitais e não através daqueles que são os meios normalmente utilizados pelos meios de comunicação social tradicionais. Até os podcasts, só para citar um do Sr. Joe Rogan, que acabou por se vir a revelar como sendo um dos apoiantes de Donald Trump. Só o podcast do Sr. Joe Rogan, que se chama The Joe Rogan Experience, tem 30 vezes mais audiência do que tem o jornal diário da CNN nos Estados Unidos. Portanto, como vê, o mainstream media hoje em dia já não é este, em que todos aqui estamos, ou outros semelhantes, mas sim aquele que passa ao lado de nós, que é menos visível e que é mandado de pessoa a pessoa. Muitas vezes menos Portanto, controlado. hoje em dia a opinião forma-se realmente nestas grandes plataformas de comunicação social, porque é o que elas são. Não têm editor, não têm ninguém que seja guardião, não têm ninguém que faça a filtragem e pronto, e é assim que o mundo se desenvolveu. É engraçado pensar que quando apareceu esta mídia digital, todos nós pensávamos, e eu também, que já tenho uma provecta idade, de que finalmente a liberdade estava à porta, porque todos poderíamos comunicar com todos, poderíamos ser nós próprios fonte de notícia, nós próprios fazer a redação e a edição das notícias e que não havia mais meio de esconder a verdade. A verdade é que não foi assim. Foi exatamente O mundo realmente vive hoje sob uma capa de alguma escuridão, na medida em que nós deixamos de estar despertos para a verdade do outro, para estar apenas alerta para aquela que é a nossa verdade e aquilo em que nós acreditamos. E os outros é como se não existissem, nem queremos informar-nos sobre aquilo que eles pensam e eventualmente possam almejar nas suas vidas. António Sacavém, e preocupa-o de alguma forma que todas estas novas tecnologias e aquilo que está a surgir, já falamos nos últimos minutos aqui no CNN Top Story, antes deste painel, por exemplo, da questão dos deepfakes, vídeos manipulados que, sem dúvida, têm um poder fortíssimo e que podem enganar facilmente as pessoas. Tudo isso é uma ameaça à democracia. Pergunto também se notamos nesta nova forma de fazer política essa capacidade de utilizar todas estas novas tecnologias, independentemente se estamos a dizer a verdade ou a mentira, muitas vezes até a mentira, e usar essas tecnologias para propagá-la. Isso pode ser uma nova estratégia de comunicação que o preocupa? Sim, nós sabemos hoje que o fact-checking é muito mais difícil, enfim, existir nas redes sociais do que na mídia tradicional. Portanto, isso é ponto. Como foi muito bem dito anteriormente, o Joe Rogan Experience, para falar muito concretamente desse podcast, que é o mais visto em todo o mundo, estamos a falar de 30 milhões, mais de 30 milhões de subscritores nas plataformas do YouTube e do Spotify, nas plataformas combinadas. Por isso, tem aqui um reachment, tem uma abrangência muito, muito forte e muito grande. E naturalmente que, se quisermos falar aqui mais uma vez de Elon Musk, ele beneficiou. Aliás, veja-se da última vez que ele teve no podcast, já depois de ter estado o Vance, o vice-presidente, e Trump, ele acaba por reunir 15 milhões de visualizações. Ele, da última vez que tinha estado no Joe Rogan Experience, reuniu apenas 3,5, e estou só a referir-me à plataforma YouTube. Estamos a falar, na realidade, de um número de visualizações muito grande e, naturalmente, que isto vai exigir cada vez mais que, à semelhança do que existe na mídia tradicional, que exista uma preocupação com o fact-checking. E, aliás, eu quando me refiro ao fact-checking não é apenas aquele fact-checking que fazemos, e muito bem, ao início, uma vez por semana. É como aconteceu, por exemplo, nas eleições americanas, no debate entre o Sr. Trump e a Sra. Harris, em que o jornalista estava no decorrer da ação a chamar a atenção para as pessoas daquilo que era verdade e daquilo que não era. Portanto, sim,
é uma preocupação que deve existir. No entanto, somos convidados a perceber que a mídia digital hoje, as redes sociais, são cada vez mais um espaço de intervenção livre. Aliás, uma das conclusões que o senhor, portanto, Elon, retira, e um dos motivos pelos quais ele decide comprar o Twitter em 2022 é porque, de acordo com as suas palavras, via que, portanto, as redes sociais poderiam estar feridas da sua liberdade de expressão, e acaba por surgir como o líder messiânico que vem contrabalançar essa tendência. E por isso estamos diante aqui de um novo mundo que é cada vez mais difuso, aquilo que são as diferenças entre aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, entre a realidade e aquilo que é ficção, e somos convidados a trazer novos instrumentos e novos recursos para naturalmente combater isso. Algumas limitações na nossa emissão. Daqui a pouco vamos regressar à análise com o António Sacavém e também com o Ricardo Monteiro. Ricardo, não estamos a ver exatamente a 100%, mas estamos a ouvi-lo perfeitamente. Isso também é importante. Relativamente a estas preocupações relacionadas com grandes empresários como Elon Musk, etc., que se envolvem nestas campanhas eleitorais, utilizam muitas vezes as ferramentas da nova tecnologia de uma forma que não deviam fazer. O António Sacavém também já fez um pouco o resumo de tudo isso. Qual é a sua leitura? É uma leitura de quem está preocupado com o envolvimento destas personagens em eleições tão importantes? É inevitável? O que é que podemos fazer para contornar? É uma ótima pergunta. Não é a primeira vez que nós temos pessoas de grande poder financeiro envolvidas diretamente com a política, ou pessoas que representam interesse. Por exemplo, sim, Rex Tillerson foi o secretário de Estado de Donald Trump durante a sua primeira presidência, e era uma pessoa ligada, por exemplo, à indústria do petróleo, e ele próprio um multimilionário. Portanto, quer dizer, acontece muitas vezes na política norte-americana que há realmente pessoas de grande capacidade económica e financeira que se envolvem diretamente com a política. Portanto, é difícil dizer se será um pouco diferente. Elon Musk é em si mesmo uma personagem que merece ponderação. E merece ponderação porquê? Primeiro, porque tem à sua disposição um meio de comunicação social bastante poderoso. Já agora convém dizer que análises feitas, enfim, é pelo New York Times, que é um bocadinho o órgão oficioso do Partido Democrata, e por outros meios de comunicação desta natureza, mas que parece que o algoritmo do Twitter está cada vez mais orientado para se dirigir só à sua base republicana de apoio e a deixar praticamente de falar com os democratas, onde estamos aqui mais uma vez a criar aquele efeito de câmara de ressonância, claro, em que você só está a falar com pares que pensam de forma idêntica à sua. Mas ela não deixa de existir. Ela não deixa de existir e não deixa de ser utilizada, curiosamente, muito mais por políticos pelo mundo fora do que propriamente pelas pessoas. São cerca de 270 milhões de utilizadores no mundo inteiro. Não é nada comparado com os 3 mil milhões do Facebook, por exemplo, não é? Mas, enfim, existem. E é muito referenciado o Twitter ou o X, como quiser, quando se trata de mensagens de chefes de Estado e de políticos, sim, de grande nomeada no mundo. Portanto, tem importância. E é Elon Musk que controla esta mídia social e, portanto, temos que ter esta atenção. Por outro lado, ele tem na sua mão instrumentos muito importantes que são também instrumentos de política internacional. Por exemplo, a rede Starlink, não é? Sem a qual o exército ucraniano não pode executar a defesa, sim, do seu território, porque está dependente do Starlink, que é do Sr. Elon Musk, para poder comunicar no campo de batalha os soldados entre si e com as suas chefias e fazer a coordenação daquilo que acontece. Aliás, diz-se que os russos já conseguiram também, de alguma forma, piratear o sistema e ter acesso ao Starlink e saber também qual é a informação que por ali passa. Mas isso é de Elon Musk. Ele, pura e simplesmente, carrega num botão e pode paralisar o esforço de guerra ucraniano. Não é em vão que Donald Trump põe Elon Musk na primeira conversa que tem com o Sr. Zelensky. É porque a arma mais importante que os Estados Unidos têm na frente de batalha ucraniana é a rede Starlink, que é a propriedade do Sr. Elon Musk. Portanto, estamos a falar, digamos, de um capitalista e de um bilionário que é diferente na sua natureza dos outros, porque ele tem uma grande capacidade de inovação, uma capacidade de tornar concretas uma série de instrumentos e ferramentas que podem levar a alterações daquilo que é o comportamento político, o comportamento social e económico, até poderá vir a influenciar o próprio
próprio Sr. Trump, por exemplo, naquilo que é a política de tarefas relativamente à China, na medida em que a maior fábrica da Tesla está na China. Portanto, vamos ver em que medida este homem pode ou não chamar a si os seus interesses particulares e fazê-los sobrepor ao do país. Por acaso eu não penso que isso vá acontecer. Elon Musk já demonstrou muitas vezes que não é propriamente pelo dinheiro que ele está metido nisto tudo e, portanto, é uma pessoa realmente, enfim, multifacetada e multidimensional e, portanto, não vale a pena avaliá-lo à luz daquilo que é a minha existência ou a sua das pessoas normais. Ele é uma pessoa diferente, excepcional, para o bem e para o mal. E, portanto, enfim, é isto que eu tenho a dizer sobre Elon Musk. É diferente daquilo que são outros milionários que pura e simplesmente estão ali pelo seu interesse económico pessoal. Eu acho que ele tem outros interesses, não se esqueça que ele começou nisto tudo porque queria despoluir o mundo com o carro elétrico, ir para Marte porque acha que a Terra é insuficiente para a humanidade e já disse que dentro de 2 anos vai mandar uma missão a Marte, a primeira verdadeira missão a Marte, com o sentido de explorar e de lá estabelecer colónias. Dele dependem uma elevadíssima percentagem, mais de 70% de todo o lançamento de satélites comerciais e não comerciais no mundo. Portanto, estamos a falar de um homem que em si próprio é um potentado e é diferente de todos os outros. Obrigado, Ricardo Monteiro e António Sacavém, por esta presença no CNN Top Story. Estamos a analisar também todos os impactos desta tecnologia nas eleições e, como dizia o Ricardo, também nas questões da guerra da Ucrânia, por exemplo. Está tudo ligado. Obrigado a ambos.